Está acontecendo uma coisa aqui que começa lá no verso 16. No verso 16, tinha uma jovem possessa de um espírito, e essa jovem adivinhava futuro, sabe? Ou pelo menos tentar. Nesse processo dela tentar adivinhar o futuro das pessoas, ela ganhava grana para aqueles que estavam acima dela. Paulo chegou e esta mulher, o demônio que a possuía foi embora, ela deixou de estar possessa, então ela parou de gerar lucros. O pessoal que viu que esta mulher, que era uma fonte de lucro, deixou de ser uma fonte de lucro, começa a perseguir Paulo. E isso vai gerar o problema vai crescendo. Paulo vai parar numa prisão, ele e Silas, presos porque libertaram, foram instrumentos de libertação para uma mulher jovem, foram parar numa prisão, foram açoitados, e aí eu vejo a cena, Paulo e Silas na prisão, todo ferido, machucado, porque ser açoitado não é algo bom. Meu pai me batia com varinha de marmelo, já doía para chuchu. Você imagina você ser açoitado? Eu imagino Paulo e Silas lá, Paulo, o Silas falando, ô Paulo, o que nós vamos fazer? E Paulo, Silas, vamos cantar. E diz a Bíblia que na madrugada eles começam a louvar. Deus ouviu o louvor numa cadeia, numa prisão. Deus resolve intervir, um terremoto acontece, as cadeias se abrem, e de repente o carcereiro fica preocupado. Cadê os prisioneiros? Fugiram! Quando ele se levanta, Paulo e Silas diz assim para ele, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui, entre outras palavras, nós não fugimos, não, nós estamos aqui. Aí olha o texto. Verso 26, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para eu ser salvo? Para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Amém. Eu queria pensar com você sobre esse tema, esperança para a sua família, porque eu estou convencido, irmãos, de que na nossa família, é dentro de casa, que nós experimentamos os sentimentos mais agudos e intensos que um ser humano pode experimentar. Eu trouxe alguns exemplos para você. É dentro de casa que a gente enfrenta o medo. Por exemplo, o medo de um filho que muitas vezes olha para os pais e os pais não se entendem. Um filho que um dia já me disse, por exemplo, pastor, eu estou com medo dos meus papais se separarem. Eu tenho medo. Eles discutem tanto. Medo no coração de um adolescente. É dentro de casa que a gente enfrenta o sentimento de tristeza. Às vezes você pensa e se frustra e pensa o seguinte, não era isso que eu esperava da minha família, ou não era isso que eu queria para a minha família, a tristeza de um pai que às vezes não consegue dar para o filho o que o filho gostaria de ter. Ô papai, me dá tal coisa, e o pai tem que dizer não, porque não cabe no bolso. Dói no peito, você sabe do que eu estou falando.
Principalmente quando se trata de comida, um filho ou uma filha pede algo para comer e você tem que dizer, não dá. E não dá não é porque você não quer, é porque o bolso não permite. A gente vive esse sentimento dentro de casa. A gente vive o sentimento de frustração, às vezes frustrado. Frustrado como marido, eu não sou o marido que eu deveria ser, o que eu sonhei em ser. Eu não sou a esposa que eu deveria ser, eu não sou a mãe que eu deveria ser, eu gostaria. Eu não consigo ser o pai. Frustração. É dentro de casa que a gente sofre angústia, né? Semana passada, eu conversando com o moço, ele disse, pastor, estou triste e angustiado. Eu disse, qual razão? Ele diz, eu tenho contas até o teto, eu não sei o que eu vou fazer. Angústia. Há uns dias eu preguei aqui na igreja sobre o que leva uma pessoa à depressão. Eu disse alguns pontos, e não disse esse ponto. Eu fui fazer uma visita, o rapaz falou comigo, pastor, o senhor esqueceu de uma coisa, sabe o que leva muitas pessoas à depressão? Dívidas. Quem já se endividou sabe, se Deus não segurasse você, você pirava. A gente pira. Sentimentos que a gente passa dentro de casa. Ansiedade. A gente vive dentro de casa, dentro da família. Ansiedade, o que é? Excesso de futuro. Preocupado com o que vai ser. O futuro está tão no presente que o presente perdeu o prazer, perdeu o gosto. A gente vive isso dentro de casa. A gente vive dentro de casa solidão. Às vezes tem marido, tem esposa, tem filhos, mas bate uma solidão. Bate um sentimento de que estou sozinho, estou sozinha, e dói, fala sério. Dói. Talvez não exista sentimento pior do que o da solidão. Por isso que Deus, quando viu Adão sozinho, falou, não é bom ficar sozinho. Você tem a mim, Adão, mas você precisa de alguém no mesmo nível, que você olhe nos olhos. Eu vou fazer para você ser uma mulher. Pois é, porque a solidão machuca. Eu gosto desse texto, irmãos, porque esse texto narra uma história interessantíssima. Paulo e Silas estão numa viagem missionária. E eles estão andando por toda parte, sendo instrumentos de Deus. E é interessante, eu contei a vocês, que uma jovem possessa é liberta. Ela deixa de dar lucro, e porque deixou de dar lucro, estão perseguindo Paulo. Ele vai parar numa cadeia, lá na cadeia, lembra que a cadeia não é igual de hoje. A cadeia geralmente era um lugar úmido, e as pessoas eram presas pelo pé, num tronco. Um lugar escuro, frio, gelado, ou a pessoa saía dali morta ou doente, muitas vezes. E Paulo está preso ali, ele e Silas, e o que eles dizem? Vamos fazer um negócio, vamos cantar. Eles começam a louvar. Eu não sei o que eles cantavam, mas eles devem cantar hinos bem parecidos com o que nós cantamos. Talvez Paulo cantando, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. E de repente um terremoto acontece, as cadeias se abrem. O carcereiro pira. Por que ele pira? Porque o carcereiro que deixasse o prisioneiro fugir, tinha que pagar com a própria vida. Não é à toa que a primeira coisa que o carcereiro pensa é, eu vou tirar a minha vida. Ele pega a espada e pensou, eu vou me matar. É melhor eu me matar do que o império me matar. Eu vou ter que pagar com a própria vida. Fugiram! E Paulo, quando vai ver que aquele homem está para se matar, Paulo diz, não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Entre outras palavras, nós não fugimos. Há esperança para você, porque nós não fugimos. Nós estamos aqui. E ele faz uma pergunta a Paulo. O que eu preciso fazer? Ou o que devemos fazer para ser salvo? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Desse texto eu tirei alguns ensinamentos, irmãos, para a minha vida e para a sua. Primeiro, todas as famílias têm problemas. Ô pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que é só a nossa que tem. Todas as famílias têm problemas. A família do carcereiro tem, a família do Paulo tem, a família do pastor tem, a família do presbítero tem, a família do diácono tem, a família do membro tem. Toda família tem problemas. Não importa o tamanho do bolso, você está entendendo? A gente tem na cabeça que se tem grana, tem menos problema, e a gente se engana. Tem muitas famílias cheias de grana
e cheio de problemas, porque dinheiro não nos isenta de problemas, às vezes traz mais outros. Deixa eu te dizer uma coisa, toda família tem problemas, eu vejo isso nesse texto, irmãos. Lembra que a profissão do carcereiro, naquele tempo, a família dele tinha que morar na prisão, ele tinha que morar com a família na prisão para cuidar dos prisioneiros. Então está ali, seus filhos, a sua esposa, vivendo num ambiente com prisioneiros, frequentemente, rotineiramente. E é interessante que diante desse problema que ele enfrenta, o Senhor Jesus se lembrou dele, enviando para lá Paulo e Silas. Toda família tem problemas. Alguém escreveu que o único lugar que não existe problema são os que habitam no cemitério. Mas a gente não quer ir para lá, né? Então, vamos enfrentar os problemas. Essa é a primeira verdade que eu quero trazer para você. Vamos para a segunda? Escute a segunda, que essa aqui é preciosa. Alguns problemas podem se tornar uma bênção para nós. A maior bênção do carcereiro foi Paulo e Silas ter sido presos ali. A maior bênção para o carcereiro foi o terremoto e as cadeias se abrirem. Ô, gente, pensa numa coisa, às vezes chega um problema para nós, e a gente chora, a gente reclama, mas esse problema, deixa eu te dizer, às vezes Deus está enviando um problema para se tornar uma bênção na sua vida. Eu estava vendo uma história do rapaz que era produtor do Mamonas Assassinas. Lembra daquela banda? Mamonas Assassinas morreram todo mundo num acidente de avião. O produtor, semana retrasada, participou de um programa, e aí perguntaram a ele, por que você não estava no avião, já que sempre você viajava? Aí o produtor disse assim, eu era para estar, mas na noite anterior ao acidente, eu não dormi. Eu passei a noite com o olho claro, preocupado, ansioso, e por que não dormi? Eu cheguei para a banda e disse o seguinte, gente, eu não tenho condições de viajar com vocês vão, eu vou para casa descansar. Note, a noite dele mal dormida foi para ele um livramento, porque se ele tivesse dormido bem, ele estaria no avião, e se estivesse no avião, não estaria vivo. Escute-me, às vezes um negócio que você está para fazer não dá certo, você não devia se desesperar, porque às vezes não dá certo, é porque Deus está te poupando, ou vai te dar uma bênção melhor e maior lá na frente. Você consegue ler isso na vida? Quantas coisas eu já quis fazer, não consegui fazer, me entristeci, depois de um tempo pensei, ainda bem que não deu certo, ainda bem que não fiz. Há problemas que chegam para nós, porque Deus está visando abençoar você. E Paulo, vamos pensar em Paulo e Silas? Às vezes a gente passa por problema para ser uma bênção para o outro, você pegou essa? Paulo está na prisão para ele ser uma bênção para o carcereiro. Se ele não passa ali, o carcereiro e a sua casa não vai ser salvo. Então Paulo está sofrendo um problema para ser uma bênção para alguém. Então escute-me, talvez você está passando por um problema hoje, porque Deus está querendo abençoar alguém por meio do seu problema. Quantas vezes eu vi isso na vida da minha mãe, irmãos? Minha mãe tratou de câncer por 13 anos, já contei um pouco com vocês aqui, e ela ficou hospedada em lares, que os hospitais de BH, Muriaé, tem lar. Às vezes uma pessoa precisa de ir frequentemente ali, ela se hospeda ali. Um dia minha mãe chegou em casa e falou assim, filho, eu nunca entendi por que Deus me deu tanto problema, mas agora eu comecei a entender. Eu cheguei lá no lar, conheci uma mulher, preguei sobre Jesus para ela, e ela agora está tendo contato comigo, querendo saber da minha fé. Pois é, a gente sabe do que eu estou falando. Às vezes Deus nos dá um problema, porque Deus está querendo abençoar alguém. Então você está passando por tensões, crises. Deixa eu te dar uma pergunta. Será que Deus não está fazendo você passar por isso, para alguém ser abençoado? Machucou você? Machucou o pastor. Ajude alguém para que alguém não seja machucado. Feriu você? Feriu muito, pastor. Ajude alguém para que outro também não seja ferido. Muitos problemas a gente passa, porque Deus quer abençoar outros. Paulo está preso. E o projeto de Deus na vida de Paulo era que o carcereiro pudesse ser abençoado. Vamos para o terceiro. Todas as famílias são importantes.
Ô irmãos, Paulo e Silas passam por ali, não para ir na prefeitura, para o governante, para o presidente, não. Paulo e Silas vão num lugar onde todo mundo está correndo. Cadeia é um negócio que todo mundo corre. Todas as famílias são importantes, seja do carcereiro, seja do prefeito, seja do presidente. A sua é importante. Eu sei que talvez você tenha vivido dias difíceis, irmão. Eu sei. Eu não sei o que, mas eu sei que os dias não têm sido fáceis. Eu sei que você vai ao mercado e cada vez que você vai ao mercado você fica desesperado. Eu sei. Eu sei que você muitas vezes fica preocupado com quem vai ser do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu marido. Eu sei. Mas eu estou aqui para te lembrar nessa noite que todas as famílias são importantes e Deus está vendo a sua. Eu amo quando Jesus disse aos discípulos assim: vai lá, numa casa, lá tem um jumentinho. O jumentinho está amarrado. Vai lá. Irmãos, ele viu um jumento. O meu Senhor conhece um jumento e o que ele está fazendo? Você acha que ele não está vendo a sua vida? Não acredite em Satanás, que vai muitas vezes semear na sua mente. Não se importa com você. Esse Deus se esqueceu de você. Isso é mentira. O que o diabo sabe fazer, bem feito, é só mentir. Deus se importa com você, Ele está te vendo, Ele conhece a sua família, Ele sabe da sua dor. Todas as famílias são importantes, seja do carcereiro, seja a sua. Ele vê, Ele está vendo, Ele conhece, mais do que você conhece. Então não deixa o diabo semear isso no seu coração. Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu. Deus não me ama, Deus te ama. Deus não se interessa, Deus se interessa. Todas as famílias são importantes, a sua é importante para Ele. Eu termino com a minha quarta e última lição. A esperança para as nossas famílias. Quem é? Esperança na Bíblia tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Escute isso aqui. O ser humano pode viver 4 semanas sem comida. Jesus viveu 40 dias sem comer, mas não sem beber. O ser humano pode viver 4 semanas sem comida, pode viver 4 dias sem água, pode viver 4 minutos sem ar, mas o ser humano não pode viver 1 segundo sem esperança. Quem vive sem esperança quer fazer o que o carcereiro quis. Fugiram! Se fugiram, deixa eu me matar, porque não tem esperança para mim. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa: nunca julgue uma pessoa por um ato que ela tenha cometido na vida, porque no desespero a gente faz coisas que nem a gente acredita. O carcereiro, pensando na possibilidade de eles terem fugido, quis se matar. O desespero leva a gente a fazer coisas que a gente não faria em sã consciência. Nunca julgue uma pessoa por ter feito algo pontual. Fez isso. Ela pode ter feito num momento de desespero. E no desespero, irmão, você faz coisas que você não consegue nem imaginar. Você sabe o que eu estou falando. A esperança para a sua família, a esperança é Cristo. Paulo diz: não te faças nenhum mal. Nós estamos aqui. O que eu posso fazer para ser salvo, Paulo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o que me chama a atenção é o final do texto, porque o final do texto, verso 34 que nós lemos: então levando o carcereiro, levando para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. A gente precisa de restaurar dentro da nossa casa a alegria de ter fé em Cristo. Tem gente achando que isso é a última coisa. O meu povo aqui acredita em Deus. Irmãos, isso é a primazia, a essência da vida. E eles manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. O homem, quando se viu diante do desespero, quis tirar a vida, mas quando conheceu Jesus e creu, a alegria invadiu o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa: o que você precisa é de Cristo no seu lar. Diz a Bíblia que eles foram batizados. Lembra, eu não contei que eles moravam na prisão? O carcereiro, o que cuida da prisão, mora na prisão. Pois é, a sua casa estava ali, agora a sua casa está salva em Cristo Jesus. Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: Salmo 62:5:
Somente em Deus espera a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério aos gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Hebreus 10:23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu termino a minha palavra dizendo para você o seguinte: há esperança para a sua família, e a esperança é Cristo. O homem, quando estava sem Cristo, quis se matar, mas quando teve com Cristo, ele se alegrou com toda a sua família. Ô pastor, eu estou vivendo tempos tão difíceis, não tem jeito. Quem disse para você que não tem jeito? Se foi o diabo, ele mentiu. Tem jeito sim. Em Cristo tem jeito. Ah, mas é impossível. Para você é, para mim é. Mas para o Senhor não é. Não é impossível. Há esperança para nós. Todas as famílias enfrentam problemas, mas ao mesmo tempo todas as famílias precisam de Cristo. Cristo está na sua? Está no teu coração? Está, pastor? Então faça o que essa família fez. Manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Vamos cantar?